Gravando. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Nosso trabalho a fazer, nós ficou com os últimos, que já foi até os últimos 11 itens. Nós nos juntamos em casa lá. Foi duas turmas, que um não dá para ir, outro deu para ir. Ela fez de duas turmas. Não foi fácil, né? Lembra? Fazer, mas nós conseguimos com a graça de Deus. Então vamos começar no primeiro item, aqui, que é a letra A. Ambos têm existência eterna. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo, ontem e hoje e o mesmo será para sempre. Então, Jesus é o mesmo ontem, porque sempre esteve com o Pai. Hoje é o nosso Salvador, porque recebeu todo o poder do Pai no céu eterno. Ele é eterno, pois todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. João 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Eis a palavra viva, uma frase de Jesus. Em João 15:3 Jesus diz: vós estáis limpos pela palavra que vós tenho falado. É o próprio Verbo falando. E o meu próximo é 1 Pedro 1:23. Pois foste regenerados, não de sementes incorruptíveis, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus é eterna, e Deus zela pelo seu cumprimento. Tudo que Ele faz é através da palavra. Quando Pedro diz de novo sendo gerado, está dizendo que nós sempre gerados através do conhecimento da vida. Deus, através da palavra escrita, nos dá informações de Jesus. Sabemos o que Jesus fez por amor de nós. Somente pela Bíblia temos o conhecimento do verdadeiro Deus e conhecemos as suas obras. É a Bíblia que conta todo o seu trabalho para revelar quem Ele é, pois a humanidade só conhecia Deus fez por eles mesmos. E Deus, sendo lógico, traça um plano para se mostrar ao mundo. E através da sua palavra revela seus atributos que ninguém conhecia. E hoje nós conhecemos através da palavra escrita. Então ambos têm existência eterna. Desde quando? Desde a palavra, Jesus sempre esteve com o Pai, e a palavra sempre esteve com Jesus. Então ele é a palavra, é o verbo, por isso que fala, é o verbo vivo, o verbo falando, é o próprio verbo. Então, Jesus e a palavra sempre andaram, então tem existência eterna. O segundo tópico, vocês vão ver aí, está escrito: ambos vieram como mensageiros de Deus para abençoar o mundo perdido. Atos 3:26. Tendo Deus ressuscitado seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Deus, vendo que o mundo está completamente perdido, envia seu único Filho Jesus, para que ele, suportando a ira do Pai sobre si, fazendo isso, ele nos abençoa com a salvação eterna, através do seu sangue, porque nenhum homem suportaria beber o cálice da ira de Deus, sem ser extinguido. E sem derramamento de sangue, não tem remissão de pecado. E Jesus, fazendo isso, se tornou o sumo sacerdote eterno, o único que intercede por nós, ensinando-nos os mandamentos para nos desviar de nossas vãs maneiras de viver. E ele é o mensageiro de Deus, sendo ele mesmo Deus que tira o pecado do mundo. O segundo tópico aqui, o próximo é Lucas 11:28. Ele, porém, respondeu: antes de bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Irmãos, o texto é bem claro. Para ser bem-aventurados, temos que observar a palavra de Deus. Em vários textos da Bíblia, Deus dá regras ou normas para nós sermos bem-aventurados ou felizes. De tudo te darei, mas se andar nos meus caminhos. Isso é um versículo
tem na palavra. Não estou lembrado agora qual está escrito. Mas, pode ver, de tudo te darei, mas se andar em meus caminhos. Então é bem lógico, a palavra é bem simples. De tudo darei e nada, mas se andar em meus caminhos. Tem que andar no caminho de Deus para quê? Para Ele nos abençoar. Quando Jesus diz guarda, Ele quer dizer para nos obedecer, pois primeiro Deus manda a sua mensagem ao mundo através da sua palavra. Aqui dando referência aqui no mensagem de Deus, que primeiro veio a palavra, depois veio Jesus, né? Cumprindo a palavra dele. O terceiro tópico aqui, a letra C, ambos são infalíveis. Em João 3,5, e bem sabeis que Ele se manifestou para os nossos pecados, e nele não é pecado, não há pecado. Jesus se manifestou para tirar os pecados de todos que creem nele. Ele é o único que não tem pecado, é o Cordeiro de Deus sem mancha, perfeito, o único que suportaria a ira de Deus por não ter pecado, o único nascido de mulher que a morte não segurou, porque não achou pecado nele. O diabo não teve nada do que acusá-lo, e Deus, sendo justo, não poderia deixá-lo no Hades, pois o Hades foi feito para pecadores. E Deus, com seu imenso poder, ressuscitou dentre os mortos, e dando total poder a seu Filho sobre todas as coisas. E todos que têm fé nele, como seu único, suficiente Salvador, será salvo, sem medo de Jesus falhar, pois ele é infalível. Então aquele que crê realmente em Cristo Jesus, de jeito maneira ele vai ser condenado, porque ele tem quem? Jesus como Salvador. Não tem que ter a fé, uma fé cega, entendeu? Por exemplo, vai ter um cego ali, você pega o braço dele, ele está tendo fé completamente em você, e você vai chegar do outro lado, pô, não vai? A mesma coisa nós devemos fazer, pegar firme com Cristo e ter fé nisso, cegamente sabendo que nós vamos chegar no cidadania celestial, no céu. O quarto ponto, a letra D, ambos são fontes de vida. João 6,35 diz: Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem de mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Para os cristãos, Jesus é a fonte de vida eterna, e isso que a humanidade tem que compreender, porque Deus mandou seu único Filho para dar vida àqueles que acreditam nele, porque Jesus diz: eu sou o pão da vida, dando aqui referência do maná que foi dado aos judeus no deserto, pois os judeus sem o maná estariam todos mortos. Assim também a humanidade sem Jesus como seu Salvador estará morta para todos sempre. Esse sempre aqui, quando a gente fala sempre, pode passar 1 bilhão, imagina 1 trilhão de anos, é anos para caramba. Então você vê que estará morto para todos sempre. Por que estará morto para todos sempre? Deus é eterno, então o castigo é eterno também. Isso a palavra de Deus deixa isso bem claro. Em João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque cuidais delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia, desde seu primeiro livro, dá testemunho do Salvador que viria. Ela com todo o plano de Deus para a humanidade ser salva. Através das Escrituras Sagradas, podemos conhecer seus planos. É uma fonte de vida eterna, pois nela está escrito tudo o que iria acontecer. Por isso Jesus mandou examiná-los. As Escrituras que testificam de Jesus, a verdadeira fonte de vida. A verdadeira fonte de vida é quem? Cristo Jesus. A única fonte que nós temos para ser de vida, é a vida eterna. A letra E, ambos são luz. Próximo tópico. Em João 8,12 fala: falou-me, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sendo Jesus a luz do mundo, nós devemos seguir sem duvidar, para que nós nunca venhamos andar na escuridão desse mundo tenebroso. E nós, uma vez na luz, não devemos desviar dela, pois ela é a luz da vida, e sem ela estaríamos em trevas. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz
para o meu caminho. O salmista nos revela que a palavra foi dada para nós, luz para o caminho, para nós não tropeçar e ter conhecimento do plano de Deus naquilo que ele aprova. Sem a luz da palavra estaríamos na escuridão, pois ela dá testemunho do verdadeiro luz que é Jesus. Ela nos revela o Messias nas suas letras, desde o princípio. Ela foi escrita para nos conhecer o amor e a misericórdia de Deus. Até então, nem os anjos mesmo conheciam nem o amor nem a misericórdia de Deus. Então, ele fez todo esse plano que ele fez foi para quê? Para revelar a nós e revelar também aos anjos, falando que verdadeiramente ele é a misericórdia que ele tem, porque nem os anjos conheciam a misericórdia dele. E Satanás, como foi condenado, quando cometeu o pecado, ele logo foi condenado. Os anjos ficou meio assim, mas Deus criando um homem, se mostrando ao homem, o homem pecando, e tudo tem um passo. Ele criou, logo eu leio essas coisas assim, eu fico até, porque a lógica é tão certinha, não tem como falhar. Porque veja bem, Satanás pecou, Deus condenou. Os outros anjos que ficou, fez o quê? Ficar, espera. Mas ele criou o homem pecou. Aí entra o quê? O amor e a misericórdia de Deus. Aí Deus vendo o quê? Os anjos vendo, é um atributo de Deus que nós não conhecemos, só que a misericórdia. Então o próximo aqui é a letra F, ambos são verdade. Em João 14,6 diz: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque diz Jesus: quem vê o Pai, vê o Filho, vê o Pai. Ninguém verá o Pai se não tiver o Filho como o único e suficiente Salvador da tua alma. Sendo Jesus o próprio Deus encarnado, Deus nunca mentiu. Em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele: eu não faria, ou falaria, ou não confirmaria. Então a mentira pertence somente ao diabo e ao homem, que fica copiando o diabo. Jesus disse que a pai da mentira é o diabo. Nós devemos acreditar seriamente em Jesus, pois o único que diz a verdade. Observe o texto que ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. A palavra vem faz toda a diferença no texto, porque só vamos ao Pai se tivermos Jesus. Em João 17,17 diz: santificai-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus está falando que a Bíblia é a verdade. Então, para nós santificar, precisa estudar a verdade e a Bíblia. Somente através da palavra de Deus podemos conhecer a sua vontade. Como diz em João 8,2: conheça a verdade, que a verdade vós nos liberta. Então, irmãos, estude a palavra de Deus, pois ela tem todo o ensino para a nossa vida. E são verdadeiros. É a única em todo o universo que é verdadeira. Em G, ambos são alimento para a nossa alma. Em João 6,35, o próximo tópico aí, que Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é o pão que nos alimenta espiritualmente, que nos fortalece, que nos mantém de pé, firme na presença dele, que nos renova a cada dia e cada momento. Em João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará na escuridão. Para seguir Jesus é preciso estar bem alimentado em quem crê que Jesus é o pão que nos alimenta, é a fonte da vida viva que sacia nossa sede. Com certeza essa pessoa será bem-aventurada. Uma pessoa sem alimento não consegue se firmar, ou seja, não para em pé. Agora o alimento, o corpo se alimenta, mas se alimenta de comida para quê? Para nos manter em pé. Então o alimento espiritual é a palavra de Deus, é o que Jesus nos ensinou. Tudo que ele nos ensinou é a palavra espiritual, para nos manter firmes e não desviar do seu caminho. Então, em Deuteronômio 8,3, ele te humilhou, e te deixou de fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão,
mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Através da palavra de Deus, Ele deu inspiração ao homem para que nós tivéssemos alimento espiritual, porque o alimento para a alma não é natural, e sim sobrenatural, e só poderia vir de Deus, pois só de pão o homem não terá vida. O homem vai ter vida somente do que sai da boca de Deus, pois o que Deus fala é perfeito. E nós, tendo o alimento de Deus, através da sua palavra, sabemos que Deus quer de nós. No período de 40 anos no deserto, Deus alimenta o seu povo do maná para o povo, e dá inspiração a Moisés para escrever os 5 primeiros livros da sua palavra, para o alimento espiritual. Então, no período de 40 anos, Moisés escreveu aqui os 5 livros, que é os alimentos, o conhecimento, a lei, para o povo dele. Então, veja bem, Deus que providenciou o alimento para o corpo e o alimento para o espírito, que é através dos 5 livros que Moisés escreveu. Em H, vamos ver aqui, ambos devem ser aceitos para a salvação. Em Atos 4:12, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A salvação só pode vir através de Jesus, porque debaixo do céu só existe um nome que recebeu todo o poder. Chegamos à conclusão que só a fé em Deus não vai levar-nos à salvação. Precisamos de aceitar Jesus como o único nome que nos salva. Em Tiago 1:21, por isso, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossas almas. A palavra enxertada nos através do Evangelho faz-nos rejeitar toda imundície e a culpa e malícia, e a palavra promove o nosso crescimento espiritual. E a palavra enxertada quer dizer que a palavra em nós, como nós pegamos a palavra de Deus, lemos ela e cumprimos o que está escrito aqui em nossa vida, o que acontece? Vamos ter um crescimento espiritual, nós vamos andar no caminho do Senhor. Agora aqui nós temos a letra I: rejeição de qualquer será perigosa. João 8:24, por isso vós dizeis que morreis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aqui Jesus fala quem ele verdadeiramente é: eu sou. Mas eles naquela época não acreditaram, preferiram rejeitá-lo como eu sou. Jesus dá uma série de advertências: se não creres nele, como sendo eu sou, morrereis em nosso pecado. E hoje muitos rejeitam Cristo, preferem acreditar em Buda, em Maomé, em Maria, etc. Mas nenhum deles tem palavra da salvação. Por isso, não rejeitam Jesus Cristo, já estão condenados à morte eterna. E não existe desculpas para eles. Você vê muita gente rejeitando Jesus, acreditando em coisas que a gente fica até como é que pode acreditar nisso. Mas rejeita, porque é somente aquilo que dá de acordo, que vem de encontro com os seus desejos carnais. E prefere rejeitar Jesus. Quando rejeita ele está condenado, não tem conversa. Está condenado e pronto, porque rejeitou aquele que verdadeiramente podia salvar. E muitos, você vê muitos, eu creio em Deus, mas Deus deu o quê? Condição para ser salvo, que é crer no Senhor Jesus Cristo. E muitos não creem. Por ele não existe desculpas para isso. Em Lucas 16:1, porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Hoje a grande maioria da população rejeita a palavra de Deus. Diz que ela é falsa, que foi o homem que escreveu. São só alguns argumentos que eles usam, mas infelizmente não tem coragem de abri-la e ler, porque ela mesmo daria o certificado. Se toda a população, pois se não me engano, 10 anos atrás, houve 160 milhões de cópias dessas vendidas, 160 milhões. E lá eu creio que mais ou menos aqui uns 90% está aberta, né? Na cabeça da câmera só uns 91, né? 91. É porque lá em casa mesmo eu fazer isso, a mulher está lá na cabeça da cama,
A Bíblia velha está até amarela, naquela página, Salmo 91. Então hoje muitos usam a Bíblia como um amuleto. Eu vejo muitos carros, na minha área que eu trabalho de caminhão mesmo, passa vários caminhões com a Bíblia lá, em cima do painel aberto. Está aberto não, Salmo 91, Salmo 90, Salmo 23, né, o pessoal pode usar. Mas não tem coragem de abrir. Se abrir e ler, só de ler, pegar ela, não precisa fazer um estudo aprofundado, mas pegar ela e ler ela do começo ao fim, até o fim, vai entender e vai aprender, e vai conhecer a verdadeira. Ela mesmo fala, conhece a verdade, a verdade vai liberta. Qual a verdade? 36, João 8,36, se não me engano, fala: se o filho verdadeiramente libertar, você será livre. Através de quê? Da palavra de Deus. Agora, próximo aqui é a letra J, né? Ambos são desprezados e rejeitados pelo homem natural. Isaías 53,3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como de que quem os homens escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O homem natural rejeita e despreza Jesus, pois está com os olhos na densa escuridão criada pelo Satanás. O homem natural, mesmo ouvindo falar de Jesus através das mídias, pregações, não desperta curiosidades sobre o assunto, prefere ignorar e não fazer caso algum dele, e despreza completamente a ele a sua observação. Em Marcos 7,9 dizia: bem qualidade os mandamentos de Deus, para guardar a vossa tradição. O homem natural, pela dureza do vosso coração, por causa do pecado, rejeita a palavra escrita, para ficar com suas tradições, tirar de seus próprios bens, desprezando os mandamentos de um Deus santo e puro. As tradições do homem natural só cooperam para os seus deleites pessoais. Isso é o que está mais acontecendo hoje. Hoje muita gente, você vai em muitas igrejas hoje, muita gente procura não a palavra verdadeira, mas aquilo que pode ser pelo seu próprio vento. O que aconteceu? Olha, você vê, naquela época de Jesus já tinha acontecido ele não quis receber ele, Jesus Cristo, como seu Salvador. Preferiu o quê? Acreditar nas suas tradições. Os fariseus, os saduceus tinham suas tradições e acreditavam completamente nessa. Ele desprezou Jesus, não quis saber dele. Mas ele é que traz, era o Messias que ia trazer a salvação, era o Cordeiro de Deus que ia trazer a salvação. Então eles só cooperam para quê? Para os seus próprios deleites, seus próprios prazeres. Não quer saber verdadeiramente da palavra, o que ela diz, o que ela não, porque existem normas, existem regras, doutrinas para ser cumpridas dentro dela. Nós devemos andar dentro dela. Para o último aqui, a letra E: ambos julgaram finalmente. Em Atos 17:31, porquanto é determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um homem que destinou. E disse Deus, certeza, a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus Pai determina que um dia seu Filho vai julgar toda a humanidade, com justiça divina, a única infalível. E nós sabemos que seu julgamento será perfeito, porque vem de um Deus santo. E ninguém poderá dizer que não sabia, pois Jesus providenciou milhões de testemunhos, pois todos são desculpados perante Deus. Quem me rejeita, em João 8,12, quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que eu tenho pregado. Essa é da julgar no último dia. Jesus no último dia vai julgar todos os que rejeitam, através da palavra que ele pregou. Só terá vida aqueles que vão até Jesus, porque milhões não querem saber da palavra do Messias. Hoje a palavra de Deus se pôs nos 4 cantos da terra, e mesmo assim não dão ouvido. Então hoje a palavra é pregada praticamente nos 4 cantos. Não tem como não saber, se você abre uma mira, não é um país que não tem nem internet. Né? O país que não tem internet é realmente lá no ficar, mas se tiver internet, a pessoa vê ali, estiver procurando, ele vai clicar na coisa, vai sair lá a palavra de Deus. Porque está nos 4 cantos da terra, está distribuído mesmo a palavra dele. E por isso que Jesus mesmo fala, providenciou milhões de testemunhos. Quem são? Os cristãos. Então chegar ao dia do julgamento,
dia do julgamento, aqui as pessoas, eu não sabia, não tinha conhecimento, opa, milhões aí, estava do seu lado e você não quis saber, estava do seu lado pregando para você, te ensinando e você não quis saber. Então essa é testemunho, nós somos testemunho de Cristo, vai dar testemunho para Ele, para que quando Ele for condenar aqueles índios culpados que não quis saber de Deus, não quis saber de Jesus, nós vamos estar lá, para testemunhar, que nós pregamos, ensinamos, falamos, e ninguém dá ouvido. Por isso que as igrejas hoje, eu vejo muitas igrejas sérias, as igrejas comprometidas com a palavra de Deus, tem medo de estar de lado. Mas as igrejas que pregam mentira, que pregam rosinha, chavinha, prosperidade, não sei lá mais o que, estão lotados. Mas chega lá e começa, e o pastor chegar numa igreja dessa aí e pregar a palavra que ele prega aqui para nós. O que vai acontecer? Se ele se apedrejar lá dentro, muita gente vai converter, de verdade, porque lá dentro realmente não tem palavra, não existe. É muito bobo. Chega lá, tem 5 minutinhos de palavra, e o resto é só rosinha, salzinha, é água, é aguinha, é o que ele ensina. Agora eu falei, são desculpados. Um dia eu estava meditando sobre isso. Senhor, mas tem tanta gente, várias igrejas tem 10 mil, 30 mil pessoas lá dentro. Aí fala, mas Senhor, como é que pode um negócio disso? Aí veio, eles não são desculpados, estão ali porque querem. Porque querem ouvir daqui do ventre deles, eles não querem nem saber da verdadeira palavra, porque não é pregado. E aqueles que estão lá também, eles não querem pregar, e se pregar a verdadeira palavra, ou ele converte todo mundo, ou sai todo mundo lá. Infelizmente, eles não estão ali para pregar, para buscar a vida, para salvar a vida, eles estão ali mesmo para encher, entendeu? Seus corpos, só isso, mais nada. Então, esse é o trabalho que nós fizemos, no domingo minha turma. É um trabalho simples, né? Mas espero que dê um conhecimento para nós. Até eu fiz uns bolsos aqui. São os bolsos que nós entendemos. Nesses versículos todos nós, através da exposição deles, dá a conclusão que quando houve uma sessão de Jesus no céu, houve uma troca, e essa troca foi benéfica para nós. E subiu, né? Subiu um defensor, né, um advogado, entendeu? Chegando lá, a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Expulsar completamente o acusador. Então hoje nós, os cristãos, não temos mais quem acusar nós perante Deus. Até o trabalho de Jesus ficou até mais fácil, posso falar assim. Irmão, você vai no juiz, chega lá, o pastor está sendo processado, chega lá, só está ele e o seu advogado. Ah, cadê o acusador? Ah, não tem, não está aí não. O juiz vai fazer o quê? Ah, vamos escutar então só que o defensor. Ele vai entrar com a medida, falar a defensoria dele e ele vai ser liberto, porque não tem ninguém para nos acusar. Mesma coisa é quando houve essa troca. Jesus subiu como defensor, logo desceu quem? Satanás, nosso acusador. Então hoje nós não temos mais quem nos acusa perante Deus. Mesmo que você venha a pecar, a gente vem cometer por causa do pecado que está em nossa carne, que foi impregnado quando Adão pecou. Então, se a gente escorregar, a obrigação do cristão é não pecar, mas se escorregar, nós temos um intercedor. Temos lá Jesus, que vai interceder, igual o 1 João fala, ele vai interceder por nós. E não vai ter nenhum acusador perante Deus. Satanás não manda mais, foi expulso, lá ele não entra mais. Ele não consegue chegar mais em Deus e falar, ó, pegar aqui, ó, não liga das horas, ó, fulano fez isso e isso, ó. Essa palavra manda fazer o quê? Manda acusar, né? Não vai ter mais, não tem mais ninguém para acusar nós. Então nós devemos o quê? Crer completamente no nosso advogado, Jesus Cristo, que é o nosso intercedor. E ele que vai interceder por nós, ele que vai falar perante Deus. Então mesmo que um de nós escorrega, comete algum pecado, é ajoelhar, dar razão a Deus, falar, Senhor, o Senhor tem razão, eu pequei, eu cometi um pecado contra ti, então eu estou dando razão a ti, Senhor, porque sou falho, eu preciso da sua misericórdia, eu pedi perdão, arrepender do pecado, pronto, é só entregar na mão de Cristo,
E Ele vai interceder por nós. Eu tenho algo que eu vejo muitos cristãos, a cabeça baixa, branco, nossa, mas e agora o que eu faço? Tem que entender, a pessoa tem que entender que nós não temos hoje quem nos acusa perante Deus. Nós não temos. Nós temos um que está lá. Deus é o sangue para nos libertar e para nos interceder por nós, para nos defender. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. E o trabalho que nós fizemos foi esse. Espero que o pastor dê uma nota boa para nós, né? Muito obrigado a vocês todos. Amém. Restante do grupo aí, se eu fizer alguma pergunta, consegue responder de boa? Cadê? Quem me chamou? Ele falou assim que a apresentação não deu para mim, aí é substituído. Mas pode deixar o seu, porque o tempo já vai ficar meio corrido. Deixa eu ver. Eu quero fazer algumas considerações sobre o trabalho. Então, vocês apresentarem, eu vou vir fazer as considerações. Então, você pode deixar o seu para o grupo de vocês para semana que vem, que a gente precisa fazer na correria. Se gastar uma aula para cada trabalho, não tem problema, porque aí a gente faz bem tranquilo. Eu não vou fazer perguntas para o grupo, não, porque o trato é que o líder apresentaria. Então, nós vamos ter que todos estudaram, né? Eu quero fazer algumas considerações sobre a apresentação. Textualmente, o que eu li aqui ficou muito bom. Vocês fizeram um conteúdo bem explicativo, trouxeram versículos que apoiassem a ideia, e a ideia dessa comparação foi bem feita. Então, nesse quesito aí, o grupo está tranquilo. O que eu percebi, talvez até eu não tenha falado, pode ter sido um erro meu mesmo, mas eu vou falar aqui, que a próxima vez que um vir apresentar, já vai pegar essa deixa, né? Faltou, cara, na hora que você começou, faltou você trazer uma introdução para sintonizar o pessoal dentro do assunto. Você começou direto. Então, toda vez que nós vamos pregar um sermão ou trazer um estudo, trabalhar a introdução prepara o grupo para aquilo que se vai ouvir. A introdução aqui poderia ser pequena, bastava você falar que dá uma ênfase a respeito do que você faria e que você faria uma comparação entre a palavra e entre Jesus, e que você iria então ligar essas comparações para trazer para o pessoal a questão de que ambas, por exemplo, são eternas, ambas são isso, ambas são aquilo. E na hora que você foi trocar de ponto, por exemplo, ambas têm existência eterna. Ambas vieram como mensageiros de Deus para abençoar o mundo perdido. Para uma plateia que ouve um sermão, um estudo, dificilmente isso, estou falando eu, vocês, qualquer pessoa, vai conseguir guardar um conteúdo todo. Então, o que é que nós usamos? Nós procuramos dar ênfase nos pontos principais, para que pelo menos aquilo marque a cabeça da pessoa, para que ela então possa, na hora que lembrar do ponto, ela sabe o conteúdo. Então, nós vamos aprender isso em homilética e hermenêutica, principalmente em homilética, mas eu estou só dando os toques, porque os outros grupos já podem ir melhorando isso aí, e isso aí já vai ser crescimento, tanto para o Cato quanto para os outros que vão apresentar. Então, procura dar ênfase na introdução, procura dar ênfase nos pontos que você vai falar. Então, trabalhe uma ênfase maior em cada ponto que vamos transmitir, porque isso ajuda na fixação da ideia. Então, trabalhar isso. E, já estou nessa questão do esboço, trabalhar para o estudo, não tem tanta necessidade de ser tão focado, mas trabalhar também a conclusão, que é onde você arremata a ideia. E, por exemplo, se você está dando um sermão,
A conclusão você vai usar para passar a lição do sermão, ou para fazer um resumo por exemplo, que o cara poderia, na hora que ele fosse concluir, buscar e fazer um resumo de todos os pontos que ele falou, porque isso ia ajudar a fixar mais um pouquinho a mensagem nos ouvintes. Então são pontos que, se você fizer, você vai ter muito mais sucesso, vai ajudar bastante uma próxima explanação que você fizer. Agora, só uma questão de doutrina aqui, cara. Eu vou só tirar uma dúvida aqui. Você quis passar uma ideia de que não existe acusador hoje diante de Deus? Diante de Deus? Não. Nosso. Porque a ideia que eu senti que você passou é só para a gente trabalhar, para a gente poder pegar tantos pontos técnicos quanto doutrinários. A ideia que eu tive é que o Satanás ele foi expulso já e ele não nos acusa mais. Era essa ideia que você queria passar? Diante de Deus, todo mundo não é um fator, mas sou defensor. Porque hoje o Satanás ainda nos acusa. Acusa aqui, né? Lá nos céus. Se você pegar o texto ele tanto acusa para nós mesmos quanto para Deus. Vamos pegar um texto só para a gente. Isso eu estou falando, e o outro grupo que for apresentar, se eu perceber alguma coisa, eu vou trazer também para a igreja, só para a gente andar. Eles estão aprendendo, então a gente tem que vir trazendo essas questões. Lá no Apocalipse 12, quando fala que houve a peleja nos céus e que Deus agora manda Satanás para a terra, então essa expressão aparece. Eu vou ler só alguns versículos aqui. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Então hoje Satanás ele ainda se encontra diante de Deus nos acusando. Só que uma ilustração muito simples que a gente possa entender, que a acusação de Satanás, mesmo que ele continue nos acusando, ela não tem efeito, porque o próprio Paulo fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Então vamos imaginar que Satanás chega diante de Deus hoje e acusa o cara. O que Jesus vai falar? Olha, Satanás, está aqui os cravos, está aqui no lado a lança, o preço já foi pago. Então a acusação de Satanás não tem poder de gerar sobre nós condenação. Por quê? Porque o preço já foi pago, mas ele não deixa de nos acusar, como ele fez com Jó, por exemplo, e Deus veio provar para Satanás através de Jó que ele estava errado, que Satanás estava errado. Então até que comece a tribulação e Satanás vai ser expulso lá pelo meio da tribulação, ele nos acusa diante de Deus. O que acontece é que a acusação dele não tem peso de condenação. Por quê? O nosso advogado que está lá não é um advogado comum, que ele vai chegar e vai falar assim: eu vou pegar a sua causa e eu tenho 90% de chance de ganhar, mas tem 10% de perder. Jesus não. Toda causa que ele pega é ganha. Por quê? Porque ele é tanto advogado quanto aquele que pagou o preço pela punição e que tem, vamos dizer assim, o poder de absolver qualquer um que faça o quê? Para ser absolvido diante das acusações por Jesus, o que nós temos que fazer? Confessar. E uma palavra que engloba tudo isso aí é invocar, é suplicar, é pedir que Deus então nos faça isso. Então eu acho que você só foi que nessa questão da doutrina, a ideia que você passou que não tem, mas tem. O que acontece é que ele não tem poder de nos condenar. Em casa do
explicar direito, foi no caso não tem poder para nos acusar, né? Quer dizer, ele acusa, mas é porque ele acusa é a mesma coisa que fosse nada. Em vão isso. Não. Então era essa a sua ideia. Então está certo. Eu passei como fosse. Porque o que eu ouvi foi que ele já tinha sido expulso, e ele está ali nos acusando. Mas a ideia é justamente essa: existe acusação, existe acusador, mas o advogado ele é eficiente, ele é suficiente para rebater e para absolver de todas essas acusações. Então, essa questão aí só para a gente poder levar o raciocínio bem tranquilo. Algumas coisas positivas, eu falei um pouco das negativas, um pouco positivas. É a primeira vez que você apresenta em público assim? Primeira? Olha, pelo que eu vi, você tem muito potencial. Você ficou um pouco engessado no esboço. A gente tem que procurar. Só que o nervosismo de primeira vez vai gerar isso. Mas eu vi que teve momentos que você deixou o esboço e se soltou, fez mais comentários e colocou um pouco mais de vida. Então você tem que. Hã? Falou mais? Pois é. Então foi muito bom, assim, pela primeira vez, para a gente conter esse nervosismo, essa apreensão, mas você trabalhar um pouquinho assim de não ficar tão engessado no esboço. Eu creio que com as outras vezes que você vir, você vai melhorar isso. É se soltar, né? Porque é difícil. Hã? Ah, é? Mas isso é bom, né? Então eu creio que você tem potencial. Sei que você é uma pessoa estudiosa, tem conteúdo, né? E agora, se você trabalhar essa questão da retórica, né? De você conseguir explanar sem ficar muito engessado no esboço, você vai ter muito sucesso, né? A gente pode ter até mais um pregador, a gente compartilhar o culto dentro dessas questões, pelo que eu já vi. Você tem essa facilidade de se soltar, de fazer comentários que não estão no esboço. Então, quando vocês forem, por isso que é muito importante quando você vai trazer isso com o tempo, você vai treinando. Por isso que é importante ler a Bíblia todo dia, sem se preocupar, porque o Espírito Santo vai usar. E com o treinamento, a bagagem que a gente vai tendo, com o tempo você não precisa mais nem de esboço. Por quê? Porque você cria um hábito, cria uma facilidade. Então, quando está usando um esboço, é claro que com o estudo não tem jeito de trazer tudo na cabeça, mas um sermão já é mais fácil. Procura estudar ele e focar os pontos do esboço, né? Porque quando você fala o ponto, o conteúdo já está estudado, então o seu cérebro automaticamente meio que forma as suas falas. Então isso para quê? Quando você chegar aqui, você ficar mais solto, mais tranquilo. Mas você está no caminho, você trabalhar essas questões aí. Agora que a gente fizer o curso de homilética, vai ajudar muito, porque tem as técnicas, né, de preparação, de hermenêutica, que a gente vai trabalhar a interpretação do texto, vai ajudar muito essas pessoas que estão descontando aí, que tem facilidade de falar, né? Depois nós vamos fazer outro evento desse, a gente vai dar oportunidade para outras pessoas que não vieram vir, e a gente vai tentando então achar esses, como diz o outro, garimpar uns diamantes brutos aí, para a gente poder trabalhar para então fazer isso. No meu entender, foi isso. O trabalho foi muito bom, gostei, e trabalhar essas partes aí vai te ajudar a ser um bom pregador, um bom professor também, pelo conteúdo que eu sei que você tem e que você assimila, que você sempre está estudando, sempre está lendo. Uma das coisas muito difíceis de achar na pessoa, principalmente no brasileiro, é o hábito da leitura. Isso eu sei que o cara tem e ele lê muito. Então isso ajuda muito na transmissão do conteúdo. Então, parabéns, Deus abençoe e que vocês possam então continuar essa caminhada aí de aprendizado também e transformando esse aprendizado em prática. Era isso que eu tinha para falar. Alguém tem alguma dúvida? Eu quero só fazer uma colocação a respeito do que ele falou de Satanás não acusar. É engraçado que eu entendi isso, você explicou. Eu entendi a ideia dele. Às vezes muita gente entende de duas maneiras, né? Mas eu entendi a ideia dele. Ele só não conseguiu
talvez se ele tivesse falado que ele já tinha sido expulso, mas ainda não foi. Então por isso que eu toquei nesse assunto, porque uma doutrina a gente tem que manter ela assim, porque senão se sai daqui sem comentar, aí pode criar essa dúvida na mente de quem ouviu. Eu entender duas coisas, mas eu consegui entender essa parte da acusação que ele ainda acusa, mas não tem valor, né? Não tem peso de condenação. Porque o que Jesus fez suplanta todas as acusações contra nós. A gente tem que tomar cuidado de não dar motivo para Satanás acusar, né? De andar na linha, como se diz o outro, para ele não ter motivo de nos acusar. E se acusar é mentira, porque o Satanás é o pai da mentira e ele vai fazer isso de fato. Igual ele fez com Jó, porque ele achava que Jó servia a Deus porque Jó era rico e bem sucedido, mas ele não sabia que o coração de Jó era de Deus, não somente a gratidão por ser rico e bem sucedido. Então Jó louvaria o Senhor em qualquer momento da vida dele. Se não temos mais, domingo que vem nós vamos começar a fazer março. Você vai dar uma misa? Deixa eu só encerrar essa parte aqui, eu te passo. Domingo que vem nós temos uma programação do Dia das Mães. Venha, traga sua mãe, não vamos ter o café da manhã, que vai ser oferecido por nós mesmos, né? Vamos fazer o juntão ali. Mas vai ter uma programação? Vai ser não? Café da manhã dos pais. Dos pais. As Mãe só, né? Tá bom. Dos pais e dos filhos, viu? Café da manhã na citação de ganhar as mães, não precisa trazer nada. Então peraí, para mim você vem cá e passa o aviso. Então nós já vamos começar semana que vem culto matinal. E aí, conforme o horário acabar, a gente faz uma aula. Se for muito extenso, a gente deixa só para o culto, porque é uma programação especial. E aí no domingo que vem, o próximo grupo, minha mãe então vai apresentar essa cesta do misto no ovo. Então nós vamos fazer isso. Vou passar a palavra para o Marcos.